Bom dia às pessoas que estão conosco na sala. Zoé, parabéns pela exposição que fizeste aqui. A exposição às vezes nos dá conta de algumas observações que a gente faz no texto, né? E certamente não trarei o mesmo brilhantismo que a querida professora Lori traz para as suas reflexões. Inclusive, provavelmente estou aqui muito mais pelo pragmatismo que eu tenho em trabalhar as questões da ciência, né? E isso, para mim, foi importante na leitura do teu texto. Então, eu vou ler o meu parecer, porque de qualquer forma ele vai chegar para ti posteriormente, e também já quero combinar contigo de que eu vou disponibilizar para a professora Angelita o teu projeto com as minhas correções, com as minhas observações, né, em relação àquilo que eu considero que é mais necessário, assim, que tu toque no teu trabalho. Então, assim, eu inicio o meu parecer e aí já quero te dizer o seguinte, Zoé. Fica tranquila, tá? As observações que eu faço aqui não são observações que visam desconstruir teu trabalho ou algo do gênero, mas muito pelo contrário. Eu acho que o teu trabalho é extremamente instigante, né? O teu trabalho se propõe a uma disposição que nós hoje raramente vemos no processo de construção do trabalho científico, que é desafiar o que tá posto, né? É desalojar, por exemplo, de alguns nichos, de algumas casinhas, aquilo que se inscreve em nós, assim como fazer científico. Então, eu achei muito interessante a tua proposição. No entanto, a tua proposição, a tua intenção enquanto pesquisadora, enquanto artista, enquanto professora, ela carece de um aprimoramento, tanto do ponto de vista formal, né, das questões de forma, quanto das questões de conteúdo. Então vamos lá, eu farei a leitura do parecer também dissociando essas duas questões, tá? As questões de forma e as questões de conteúdo. E aí a gente vai conversando a respeito, se te surgir alguma dúvida no meio do caminho, fica bem à vontade para me questionar aqui, eu sou muito tranquilo em relação a isso, tá? Então vamos lá. O trabalho ora analisado possui o mérito de propor novas formas do fazer educacional. Elaborado a partir de uma metodologia peculiar, percebe-se a busca pela disrupção com a normatividade estabelecida no processo formal de construção da educação e para a educação. No entanto, há carências e lacunas importantes que precisam ser apontadas. Passo, desde já, a enumerar minhas considerações sob dois prismas, os quais nomeio como questões de forma e questões de conteúdo. Em relação às questões de forma, primeiramente, o trabalho carece de uma consistente revisão gramatical e ortográfica. Né? E tu há de convir que eu acho que a segunda parte do teu texto assim já foi escrita no rapidão. A impressão que eu tenho é essa, assim, que tu foi escrevendo e colocando coisas ali e um tanto quanto naquela coisa assim, eu preciso dar conta, né? E aí eu entendo mesmo isso, porque sou um sujeito que às vezes preciso revisar textos 5, 6, 7 vezes até considerá-lo concluído. Às vezes na velocidade a gente se perde um pouco, né? Também é necessário apontar a ausência de observação às normas básicas da ABNT na concepção e desenvolvimento do trabalho. Então, infelizmente, Zoé, essa é uma... é o chato, sabe? É aquela coisa do calo que incomoda. Por mais que a gente tenha propostas e intenções disruptivas nos nossos trabalhos, o cenário do debate acadêmico e científico exige que a gente cumpra determinadas normas. É um saco dizer isso. Né? Nós estamos em 2022, mas esse é, digamos assim, o percurso que tu vai trilhar, porque ali na frente tu vai concluir o mestrado, vai querer entrar no doutorado, e isso vai estar sempre, digamos assim, em paralelo com a tua trajetória acadêmica. Certo? Então, acho que observar isso, o cumprimento básico das normas da BNT é necessário nesse processo aqui de qualificação do teu trabalho. Em que pese o fato de que a proposta epistemológica da pesquisa seja produzir uma forma de construção do conhecimento não cartesiana, e isso me deixa muito feliz, há sempre a necessidade de atentar para as formas de comunicar a ruptura. Logo, epistemologicamente, é necessário que se respeite o regramento básico sobre a comunicação e publicização, tanto do projeto quanto dos seus resultados, a dissertação e o produto. Né? Porque certamente a professora Angelita vai encaminhar isso contigo. Existem normas, inclusive, da instituição para que se cumpra esse rito. Né? E aí, assim, essa tua energia de transformação, né? Eu acho isso, assim, a tua exposição aqui ficou latente isso. A tua energia de transformação,
ela precisa ser, como que eu vou te dizer, também é ruim de dizer, né? Mas tu tem que encontrar a dose, entende? Às vezes é um shot, às vezes é um copo, mas aí a gente tem que encontrar a dose. E aí é um exercício que me parece que tu vai ter que fazer de amadurecimento dessa perspectiva. Ainda que sejamos críticos aos modelos normativos estabelecidos pelo cânone científico vigente, só é possível seu questionamento e sua desconstrução através da crítica fundamentada nos termos do debate corrente. Sugiro que a autora e sua orientadora revisem a referência bibliográfica em consonância às indicações demarcadas ao longo do texto. Isso eu pontuei lá, tá? Que vocês vão ver as observações que eu faço. Ainda sobre os aspectos procedimentais, creio que para a dissertação e o produto final seja necessário um ordenamento mais bem conectado ou concatenado entre objeto, teoria, método e resultados, que permita perceber o liame, ou seja, o fio, né, que orienta a disposição textual. Tá? Isso para mim ficou um pouco complicado, como já colocou a professora Loura aqui. Talvez a exposição mais das tuas características individuais enquanto sujeito nesse processo de produção do conhecimento tenham que vir para o início do texto, para a gente entender aonde é que tu quer chegar com esse trabalho, né? Porque toda a descrição que tu faz na parte final do texto me parece deslocada do debate que tu está propondo, inclusive para te posicionar enquanto pesquisadora, enquanto professora, enquanto artista. Né? Porque aí fica um descolamento muito grande, assim, você fica todo o tempo tentando entender, tá, mas aonde é que ela quer chegar com isso, né? Qual é o percurso que ela quer trazer? E aí o teu percurso está no fim, o teu percurso é lindo, o teu percurso é assim, é instigante, é provocante, entende? Mas aí parece que todo o teu percurso se resume a meia dúzia de páginas, e não é, a gente sabe que é toda a trajetória de construção da tua pesquisa, certo? Então acho importante que tu possa organizar isso, e aí te falo, Zoé, do local, digamos assim, né, ou do lugar de fala, de um sujeito que é formado, tem toda a sua formação no campo da sociologia, de uma sociologia bastante pragmática, né? Mas aí quando a gente bate o olho num trabalho como o teu, ele é tão provocante, tão instigante, que a gente quer que ele esteja organizado. Porque aí, a Angelita há de concordar comigo, a professora Loura e o professor Nelson também, a gente escreve textos para um público maior do que a academia. A gente tem que ter essa preocupação. Os nossos interlocutores têm que ser os estudantes que trabalham contigo, as tuas colegas, os teus colegas de trabalho, nossos, né, colegas de trabalho, e o público em geral. Então, a verbalização, né, a exposição textual, ela tem que ser instigante do começo ao fim. E isso se dá quando a gente consegue minimamente, né, enquadrar o texto, né, colocar ele dentro de um ordenamento que faça sentido para um número maior de pessoas. Então o público leigo certamente vai ler os produtos que tu vai desenvolver aqui, e na medida em que essa leitura será feita, assim, não pode ficar tão desencaixado, porque, e aí é importante, tá, Zoé? A tua exposição aqui dá sentido ao teu texto lá, entende? Mas assim, nem todo mundo vai ter acesso a essa exposição que tu fizeste aqui. Então só é possível que nós compreendamos a importância, por exemplo, da tua exposição quando ela está conectada com um texto que está organizado de maneira mais racional, digamos assim, né? Então é por isso que eu pontuo essa questão da organização entre objeto, teoria, método e resultados. Então, em relação às questões de conteúdo, o trabalho possui um caráter excessivamente autobiográfico e autorreferenciado. A professora Loura pontuou isso aqui. Eu entendo, e eu passei a entender o lugar da onde tu está colocando a autorreferência, a autobiografia. No entanto, do ponto de vista mais epistemológico mesmo, talvez tu tenha que amadurecer isso com alguma literatura que te ajude a pensar, e aí sim, né, a antropologia lá, com a autoetnografia, talvez contribua para te pensar como é que tu constrói esse percurso, não no sentido da objetividade, mas sim no sentido de te fazer pensar e nos fazer pensar enquanto avaliadores, depois as pessoas que lerão o teu texto, que tu, além de te considerar parte integrante do teu processo de pesquisa, tu tem a compreensão de que em alguns momentos tu vai fazer a disjunção entre quem está pesquisando e quem é o ator que está propondo lá as ações dentro do campo de uma metodologia específica que é a ortografia. Né? Então, isso para mim é bastante caro. Então, talvez tu tenha que aqui dar uma olhada, né, em alguma bibliografia
Porque uma questão, Zoé, que me chamou a atenção. Tu, com propriedade, faz uma crítica aos procedimentos metodológicos existentes, né, para o desenvolvimento e a concepção de uma pesquisa no campo da arte ou mesmo no campo da educação, certo? Só que eu vou ler daqui a pouco aqui, mas eu vou pontuar para ti. Quando nós nos deparamos ou nos dispomos a um debate no campo da metodologia da pesquisa que visa criticar e apresentar alternativas, nós temos que informar com quem e contra quem nós estamos debatendo. Né? Isso é importantíssimo. Então, tu trazes poucas referências em relação ao que é a artografia enquanto procedimento metodológico e enquanto procedimento epistemológico ou referência epistemológica, e me parece que tu precisa buscar autores e construções teóricas que te ajudem a pensar dentro do teu texto final como é que tu vai encaminhar isso, certo? Então, à medida que a autora coloca-se como interlocutora central de sua própria pesquisa, corre o risco de esvaziar o sentido epistemológico da mesma. E observo isso a fim de realmente contribuir à construção epistêmica desse trabalho. Na busca por suas referências ancestrais, a autora opera o conceito de encruzilhada, termo conceitual caro à sociologia da cultura e à sociologia das religiões. Carece de um tratamento analítico mais consistente. Para tanto, sugiro a leitura da obra No Território da Linha Cruzada, produzida pelo professor José Carlos Gomes dos Anjos, do PPG em Sociologia da URGS, do PPG em Desenvolvimento Rural da URGS. Foi meu orientador na minha dissertação de mestrado. Assim como a produção da artista e socióloga Janine Ninafola Cunha, que vem em suas pesquisas operando tal conceito e organizou no ano de 2021 o dossiê Experiências da Encruzilhada, junto à revista Identidade. Tu precisa olhar este dossiê, Zoé, porque ele vai te ajudar a pensar a dimensão da encruzilhada, porque ela é central para que tu consiga operar também o conceito de ancestralidade, certo? E aí tem um texto que eu também vou te sugerir, né? Então coloco aqui. Também sugiro a leitura do livro Pedagogia das Encruzilhadas, escrito por Luiz Rufino. Esse é um texto seminal para quem quer trabalhar com... Aí, ó, tá aí. Ponto. Então, temos acordo na nossa observação aqui. Inicialmente, essa literatura pode contribuir à elucidação do conceito e torná-lo de fato operacional em sua pesquisa. Outro importante tema abordado, ainda na parte inicial do texto, diz respeito à ideia de povo brasileiro. E a professora Lori colocou essa dimensão aqui, eu quero reforçar. Pensar a relação entre povo e nação tem sido objeto de debate em várias áreas do conhecimento. No entanto, sugiro, também como leitura inicial, que pode burilar e amadurecer a utilização dessa referência, o livro de Etienne Balibar e Emmanuel Wallerstein, Raça, Nação e Classe, que foi recentemente traduzido para o português e é uma referência seminal para pensar o conceito de povo, raça e nação no âmbito da modernidade. Porque aí, Zoé, tem uma dimensão do teu trabalho que eu acho interessantíssima e que tu precisa explorar, qual seja a construção. Eu te falo como professor de uma disciplina chamada Formação Social do Brasil. A construção dessa identidade que tu explora no teu trabalho, ela está entremeada pela colocação ou pela localização do Brasil no processo da modernidade, no desenvolvimento da modernidade tardia, no impacto que a escravidão tem, ou que o processo escravagista tem, sobre essa dimensão de deslocamento de determinadas identidades, como a identidade de ser negro, a identidade de ser indígena. Então, nesse sentido, tu precisa ampliar os teus horizontes de reflexão para olhar como é que se localiza essa dimensão. Porque, veja bem, não existe um povo brasileiro no sentido ontológico do termo. Né? Existem povos, né, que compõem essa multiplicidade de identidades que nós nomeamos como brasileira. Só é possível compreender isso se nós observarmos a construção desse processo dentro dessa estrutura social, econômica, né, e identitária chamada modernidade. Né? Então, por isso é que a exploração do trabalho escravo tem tanta importância, é por isso que a gente olha para a questão da ancestralidade da população negra, e aí eu me coloco uma questão importante que eu vou trazer aqui também.
existe um limitador em relação à identidade da população negra no Brasil, qual seja, parece que nós só sabemos olhar para a população negra desde 1530, que é quando os primeiros navios negreiros chegam aqui. Não, tem toda uma história em África. E quando tu refere a 1639, a gente tem que olhar para 5.000, 8.000 anos de história que estão em África e que muitas vezes são completamente alijados de qualquer debate intelectual importante. Então, mais uma vez, é o mérito do teu trabalho, de pensar a ancestralidade para além dessa dimensão de, olha, a população negra foi só escrava. Não, ela foi escrava, mas ela foi trazida para cá sequestrada de uma história, ou de várias histórias, e de construções sociais que diferiam também no continente africano. Então, acho que é importante, talvez, tu poder cotejar isso para dar uma sustentação para a tua reflexão sobre povo e sobre ancestralidade. Sigo aqui, então. A autora apresenta posição crítica acerca do embranquecimento cultural brasileiro, mas lhe falta capital teórico que permita consolidar seu posicionamento. Logo, recomendo que tenha contato com a produção de Abdias do Nascimento, provavelmente o pensador mais crítico e contumaz à ideologia do branqueamento, que orientou as formulações científicas e políticas concebidas pelo Estado brasileiro, né, o branqueamento, desde os primeiros momentos do pós-abolição. Em O Quilombismo, que é um livro, né, e O Genocídio do Negro Brasileiro, que é um outro livro, Processo de um Racismo Mascarado, poderá encontrar instrumentos reflexivos que sustentem seu posicionamento crítico ao embranquecimento como mecanismo de dominação, exploração ideológica e material da população não branca brasileira. Sugiro também a leitura do livro Retratos Sociológicos, para falar de quê? De memória, de um autor que é o Bernard Lahire. Eu tenho esse livro em PDF, se tu quiseres eu posso enviar para a professora Angelita, né? Assim como eu tenho o Genocídio do Negro Brasileiro em PDF, né? Posso enviar para vocês num pacote depois, né? Para que possa explorar a noção de relato autobiográfico e apropriar-se de recursos metodológicos necessários ao tipo de pesquisa ora apresentada. A autora nos chama a atenção para a necessidade de percepção de uma produção da arte que seja crítica ao status quo vigente. Para tanto, lança mão da referência em Augusto Boal e o Teatro do Oprimido, em conexão com as ideias contidas na Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire. Recomendo que, ao menos brevemente, aproprie-se das contribuições desenvolvidas por Abdias do Nascimento, tanto no Teatro do Sentenciado, expressão artística criada por ele, né, ou desenvolvida por ele, quando de sua prisão na casa de detenção do Carandiru entre 1941 e 1944, quanto no Teatro Experimental do Negro, que é a maior expressão do protagonismo de pessoas negras na produção artística brasileira. Então, assim, te sugiro, se tu queres explorar esse caminho, né, de pensar a ancestralidade também pela construção artística, o Abdias te ajuda, te dá chaves para contribuir nessa reflexão, assim, justamente porque ele parte de uma arte que não é só uma expressão espetacular, não, ela é uma expressão de crítica. Só para te teres uma ideia, o Teatro Experimental do Negro, enquanto vigil, ele alfabetizou mais de 5.000 pessoas na cidade de São Paulo. Né? Existia uma dinâmica de pedagogia que estava fundamentada na oralidade, na expressão oral, né, no sentido dessa africanidade que o Abdias, junto com o Guerreiro Ramos, trazem para dentro do Teatro Experimental do Negro, e aí, de fato, eles chamavam as pessoas na rua para levar para dentro do teatro, né, e aí essa expressão vai construir essa forma artística, didática e pedagógica de trabalhar a educação. Então, me parece necessário que tu dê uma olhada aí, porque o teu trabalho tem muita conexão com algo que foi feito antes do Augusto Boal, antes do Teatro do Oprimido, né? E que pode te ajudar a pensar justamente essa dimensão da africanidade que traz o teu trabalho, certo? O caráter disruptivo dessas duas experiências, o Teatro do Sentenciado e o Teatro Experimental do Negro, pode contribuir de forma significativa para a construção de um escopo teórico-metodológico que sustente a dimensão epistêmica da ortografia como instrumento metodológico. Vale lembrar que Abdias do Nascimento e Paulo Freire já mantinham um consistente debate acerca de formas alternativas do fazer educacional. Isso lá nos anos 40 e anos 50 do século XX. Ou seja, a conversa do Abdias com Paulo Freire é anterior à conversa do Paulo Freire com Augusto Boal.
certo? Então é importante relacionar isso, porque e tu não é culpada disso, viu, Zóia? Como a gente não tem essa dimensão, por exemplo, de que estes dois atores intelectuais são fundamentais para que se compreenda alternativas à educação no Brasil, quer dizer, eu sei porque eu escrevi uma dissertação sobre o Abdias do Nascimento. Né? E aí eu fui descobrindo, por exemplo, as similitudes que existem entre o teatro experimental do negro e o teatro do oprimido, e eu digo, opa, e aí eu fui discutir a pedagogia do oprimido. Entende? Então E aí eu descubro que o Abdias do Nascimento tinha um diálogo franco e aberto com o Paulo Freire desde meados dos anos 40. Então é importante isso, assim, a gente ter essas perspectivas teóricas para poder enxergar o teu trabalho de maneira mais consistente. Daqui a pouco eu já termino, gente, fiquem tranquilos. Assevera ainda que, para uma análise de cunho acadêmico, faltam conexões teóricas entre o objeto, ora exposto, e a reflexão apresentada no mesmo. Isso aqui é caro para mim, viu, Zoé, como professor de metodologia, assim. A gente enxerga a importância do teu trabalho, mas a gente precisa enxergar as conexões entre teoria e objeto que tu estás trabalhando. Isso não está bem amarrado. Aqui na tua exposição fez mais sentido para mim. Muitas das questões que tu trazes lá no teu trabalho. Por exemplo, inclusive, né, como que tu opera essa dimensão da artografia, de dar um sentido não só prático utilitarista, mas um sentido prático na dimensão teórica, assim, porque daí tu amarra a teoria com a atuação em sala de aula. E aí a tua exposição, inclusive artística aqui, revela isso. Certo? Mas aí é que eu estou te falando. Essa conexão para um leitor leigo só é possível se toda vez que tu apresentar o teu texto, tu fizer essa exposição. E ela é cansativa, ela demanda tempo. Então isso tem que estar organizado, tem que estar bem específico no teu trabalho. Certo? Recomendo ainda que haja, na apresentação final da pesquisa, um capítulo ou sessão dedicados aos procedimentos metodológicos. E o que eu quero dizer com isso? É como tu fizeste. Como tu fizeste. Além da discussão mais teórica, epistemológica, no sentido lato do termo, assim, para mim é sempre importante que a pesquisadora e o pesquisador descreva o procedimento metodológico. Trabalhei em tantas escolas, operei tais atividades no período XYZ. Disto decorreram tais resultados, porque isso interfere na tua análise, viu, Zé? Isso interfere na maneira como tu vai desenvolver, por exemplo, teu produto final. E não só o teu produto final, como essa dimensão da dissertação, que eu acho que, assim, é um texto que certamente a Angelita vai ter muito orgulho, nós teremos muito orgulho ali na frente quando a gente vê isso publicado. Um e-book, seja lá o que for, assim, dizer, pá, essa guria... Sabe, a gente foi lá e contribuiu no trabalho porque ele tem potência e agora está traduzido aí. Mas essas dimensões mais práticas da pesquisa, elas têm que estar bem organizadas no teu texto. Então eu sempre recomendo que as pessoas tenham um capítulo ou sessão no seu texto descrevendo os seus procedimentos metodológicos. Como é que chegou aquele resultado? Como é que chegou naquela pesquisa? Como é que esses resultados foram construídos a partir dessa dimensão que tu muito bem traz, inclusive, com a noção de trajetória, de percurso, né? Porque é exatamente assim, nesse percurso que tu vai caminhando, que tu vai construindo, né? Não são nem caixinhas, mas são blocos que tu vai montando para chegar nessa dimensão da professora, artista, pesquisadora. Né? Então isso tem que estar descrito no teu trabalho, certo? Uma vez que a pesquisadora afirma lançar-se em busca de novas possibilidades metodológicas, é fundamental que a mesma traga no escopo do seu trabalho os referenciais metodológicos com os quais fundamenta, né, esse trabalho. Por isso que eu te falei, o que é ortografia? Né? Por exemplo, em determinados trechos do texto, o termo ortografia é operado como conceito, em outros como método e em outros ainda como fundamento pedagógico. Né? Creio ser de suma importância a proposição de construção do novo. A ciência precisa ser o espaço da construção e reconstrução de alternativas teóricas e metodológicas. No entanto, como afirma Pierre Bourdieu, abro aspas para o Bourdieu, importa saber com quem e contra quem estamos debatendo. Desta forma, apresentar uma nova proposta metodológica tem sentido a partir de uma atitude dialógica na qual os saberes são conformações oriundas do fazer, mas também do refletir sobre. Reforço aqui
Posicionamento já indicado anteriormente. Ainda que a disposição para a crítica e a ruptura epistêmica sejam determinantes e necessárias, só é possível a produção de alternativas científicas em confronto com o modelo vigente, na medida em que percebamos, a partir da reflexão da Nancy Fraser, que o velho está morrendo e o novo não pode nascer. Eu, inclusive, te recomendo a leitura desse livro, que é um livretinho de 80 páginas, dá para ler aí numa tarde. Recomendo atenção às observações constantes nas seguintes páginas, que tu vai receber, tá? 5, 6, 7, 11, 13, 14, 21, 41, 42, 44, 47, 49, 50, 51, 52, 53 e 55. Sugiro que tu olhe bem para essas marcações que eu fiz lá no texto, tá? Reconheço que há muito trabalho a ser feito. No entanto, o potencial do mesmo justifica a complexidade das exigências aqui expostas. Este avaliador coloca-se à disposição no que for necessário à consecução desse trabalho. E aí, para concluir, eu preciso tocar em 2 pontos da tua exposição. Eu vou fechar aqui o meu texto. Eu preciso tocar em dois pontos da tua exposição que eu acho fundamentais. O primeiro, operar as dimensões de Sankofa e Ubuntu, certo? Tu estás fazendo de maneira correta. Agora, sustenta o teu texto. Há uma coleção produzida pelo IPAFRO, que é um instituto dirigido pela Elisa Larkin Nascimento, que é a coleção Sankofa, em que faz uma série de discussões sobre afrocentricidade, sobre o papel afrocêntrico de formas alternativas de educação no Brasil. Né? Então, te sugiro para a leitura tanto este texto, e aí, Zoé, tem uma questão importante, assim, quando tu vai falar de filosofia africana, hoje a gente não pode prescindir de falar de filosofia africana sem operar um autor fundamental, que é o Achille Mbembe. Né? Então, a literatura que tem produzido o Achille Mbembe sobre a dimensão do papel civilizatório da África é importantíssimo que tu traga, que tu possa trazer para o teu trabalho. Né? Então, tanto num texto chamado, é um artigo famoso aqui no Brasil, que é a Necropolítica, e tu trabalha com essa dimensão da desigualdade a partir da violência cometida contra a população negra, né? O Necropolítica pode te ajudar a pensar isso, assim. Mas há toda uma outra... Políticas da Inimizade, né? Um outro livro do Mbembe, que e aí é um livro mais, digamos, teórico, mas em que ele vai problematizar dimensões que estão, inclusive, no teu trabalho. A questão da democracia. O Mbembe vai problematizar essa construção ocidental da democracia que se inscreve como única política, alternativa política possível. Né? E isso está posto no teu trabalho quando tu tenta problematizar a dimensão do povo brasileiro a partir dessa construção identitária única, que é uma, como bem colocou a professora Lore aqui, é uma dimensão colonialista. Né? A ideia de que nós somos um povo, mas que povo é esse de gente preta, gente branca, gente de olho azul, gente no Nordeste, gente no Sul, num país que tem o tamanho de um continente. Né? Então essa dimensão ela só é possível porque existem estruturas políticas que operam um sistema de dominação que está para além, inclusive, da nossa compreensão social e da nossa compreensão política da realidade. Bom, dito isso, só posso te agradecer a professora Angelita, a professor Nelson, a professora Lore pela parceria aqui, e fico muito feliz mesmo de poder contribuir de alguma forma com o teu trabalho. Me coloco à disposição e sempre digo isso publicamente. Se tu quiser me procurar em algum momento, professor, eu precisava conversar contigo sobre as discussões que a gente fez na nossa qualificação. A professora Angelita tem o meu WhatsApp, meu e-mail, é só entrar em contato, eu não me furto de responder, às vezes demora um pouquinho em função das atividades, mas estou sempre à disposição para colaborar, porque acho que esse é o nosso papel aqui hoje, como avaliadores e como cientistas. Muito obrigado e sejamos felizes nessa manhã. Sim, sim.